Olá, te dou boas-vindas ao podcast Saravá Jurema Sagrada. Esse é o quarto e último episódio. Se você ainda não ouviu os outros, te aconselho a ir lá. Eu me apresentei no primeiro episódio. Te disse que era de Jurema e que meu maior incômodo, a invisibilidade do culto, foi o combustível para produzir esse podcast. O apagamento é uma forma de racismo religioso. A Jurema não é respeitada por grande parte da população, nem é reconhecida pelo poder público enquanto a tradição de fé que conta a história dos povos originários do Nordeste brasileiro. Como é que a Jurema, tão presente no Recife, segue apagada na memória das pessoas? Essa é a pergunta que me faço desde que iniciei esse projeto. Nesse episódio, eu te trago as respostas que eu encontrei. Durante a minha pesquisa, muita coisa começou a fazer sentido. A primeira questão, claro, é o racismo, que entranhado nas bases do Brasil é a grande raiz desse apagamento. Não só da Jurema, como de outras religiões de matriz africana. A herança escravocrata do nosso país é um fator estrutural que persegue, silencia e inferioriza o que vem dos nossos povos de terreiro. Falei sobre essas dinâmicas quando contei a história de Malunguinho e do Catucá no episódio 2. Eu também percebi como a confluência de cultos contribuiu para isso. Como você viu no primeiro episódio, a Jurema ficou na sombra de outras religiões, mesmo sendo um culto autônomo. Mas tem uma coisa que eu ainda não tinha te contado. Um fato que é determinante para o apagamento da Jurema no Recife e cidades metropolitanas. E olha que é um fato bem recente, historicamente falando. Em 1937, o Brasil vivia o Estado Novo, fase autoritária do governo de Getúlio Vargas, e Agamenon Magalhães foi nomeado interventor federal em Pernambuco. Se você é do Recife, já reconheceu esse nome. Esse cargo era a figura do governador que a gente conhece hoje. Agamenon era aliado de Vargas e defendia abertamente o fascismo, e foi sob essa influência que ele construiu o estilo autoritário do governo dele. No dia 22 de janeiro de 1938, a Portaria 193 determinou o fechamento dos terreiros em Pernambuco. Professar nossa fé virou crime. A polícia invadia os espaços, levava embora os tambores, as roupas, as imagens de gesso, prendia mães e pais de santo que eram obrigados a depor, humilhados e expostos como criminosos. E se o Estado coordenava as batidas policiais, a imprensa da época legitimava a perseguição. Em uma das matérias do Diário de Pernambuco nesse ano, o título dizia: "Fechados 2 centros de Catimbó na Avenida Norte", uma avenida muito importante no Recife. Daí, no restante do texto, uma das mães de santo presa é chamada de Catimbozeira das Trevas. E na notícia também diz que numa dessas invasões foi encontrado um grande número de plantas estrumadas com aguardente. Estrumadas, nesse contexto, significa misturadas, uma mistura que estava apurando. Há um grande indício dessa bebida ser o vinho de Jurema, que eu falei no primeiro episódio, lembra? Porque a bebida é exatamente uma série de plantas misturadas à bebida alcoólica, que na matéria foram chamadas de aguardente. Esse é o legado do primeiro governo de Agamenon, que terminou em 1945. E quando ele voltou ao poder, em 51, ele instituiu que os terreiros precisavam de licença para funcionar. Essa licença tinha que estar pendurada na parede. Era uma autorização policial. E caso não tivesse, a polícia tinha passe livre para invadir. E a Jurema? Onde estava em tudo isso? Continuava lá. A questão é que quando os terreiros começam a pedir autorização, foi mais, entre muitas aspas, fácil para casas de candomblé. Aqueles que cultuavam exclusivamente a Jurema tinham mais dificuldade. Mas dos terreiros que estão aí pedindo licença ou recebendo licença, eu não lembro de terreiros de Jurema. Eu vejo só centro espírita e os terreiros de candomblé. A Jurema terminava ficando em último plano e não tinha uma proteção. Esse é o historiador e arquivista Aildo Rosa. Foi ele quem me explicou toda essa dinâmica da repressão promovida por Agamenon Magalhães.
Hildo trabalha no Arquivo Público de Pernambuco e me deu uma lista de anotações que ele fez sobre esse período com os terreiros que pediram a licença, e não aparecem nomes ligados a Jurema. Se fizesse uma hierarquia de casas de culto africano, o candomblé estaria no alto, e a Jurema no mais baixo patamar. Todo esse processo contribui ao longo dos anos para o apagamento do culto, é claro. É como se fosse um não lugar, nem africana, nem indígena, nem católica. A Jurema era, aos olhos de quem exercia a repressão, misturada demais. Essa invisibilidade fez com que Pernambuco, enquanto Estado, ao longo de vários governos, nem olhasse para a Jurema. E no caso de Pernambuco, eu acho que antes mesmo de Pernambuco abraçar a Jurema, a Paraíba, o Ceará, já tinham eles lá com muito mais força do que aqui. Aqui, hoje, o candomblé é muito forte. Mas na Paraíba, no Rio Grande do Norte, quem primeiro se fortaleceu, até onde eu entendo, é a Jurema. Como o nosso passado molda nosso presente, o racismo religioso se perpetua. É um mal crônico do Brasil. Os terreiros podem não ser mais proibidos de funcionar, mas quem é do axé segue sofrendo violência todos os dias. Em 2024, o Disque 100, canal de denúncia do Ministério dos Direitos Humanos, registrou quase 4.000 casos de intolerância religiosa. Mais de 400 desses foram de racismo religioso, ou seja, direcionados contra religiões de matriz africana e indígena. Mas quando olhamos para os dados em Pernambuco, parece até que a realidade é outra. Mas não porque o problema se resolveu. Eu entrei em contato com a Secretaria de Defesa Social do Estado, que me informou que em todo o ano de 2024 foi registrado apenas um crime com motivação religiosa contra praticantes de matrizes africanas. Poderíamos comemorar, mas a verdade é que esse número escancara a subnotificação. Eu conversei com o promotor Igor Araújo, do Núcleo de Enfrentamento ao Racismo do Ministério Público de Pernambuco, que confirmou: a maioria dos casos não é denunciada. Ele explicou que a ouvidoria do Ministério recebeu apenas 14 casos de intolerância religiosa em 2024, mas que esse não é o único canal de denúncia disponível. Pronto, o racismo religioso, como dito, é crime, tipificado não só no Código Penal, ou seja, aqui está não só no Código Penal, mas também na própria lei de racismo, que é uma lei separada do Código Penal. A gente tem vários canais em que é possível denunciar. Existe a ouvidoria, que é no site do Ministério Público, ouvidoria. Igor também explicou que as próprias promotorias do MP das cidades podem receber essas denúncias presencialmente. E fora do Ministério Público, a denúncia deve ser nas delegacias de polícia mesmo. A gente tem uma demanda muito grande aqui do movimento negro pernambucano na criação de delegacias especializadas, mais inclusive delegacias especializadas para que haja esse tipo de tanta denúncia quanto a apuração específica. Mas qualquer delegacia de polícia, especialmente aquelas em que ficam na localidade, no bairro, na localidade em que ocorreu tal crime, ou pela internet, pelo boletim de ocorrência eletrônico, é possível essa denúncia. Se for um caso de flagrante, é importante chamar a polícia para que haja a prisão em flagrante, ou qualquer pessoa que tiver sido vítima ou que tenha visto a situação pode dar uma voz de prisão, e se conseguir de alguma forma segurar lá o agressor ou a agressora, chamar a polícia para que essa pessoa seja levada e depois presa em flagrante. O crime de racismo não aceita fiança, então aquela pessoa, uma vez configurado o crime de racismo religioso ou de outras formas, vai para a audiência de custódia. É o nosso desejo, inclusive, que a polícia, tanto a militar quanto a civil, tenha essa sensibilidade de identificar os reais casos de racismo e garantir o adequado encaminhamento. Os caminhos existem, mas não são acessíveis para todos. A falta de informação, o medo de represália e a descrença nas instituições fazem com que a maioria das violências nem sequer seja registrada. Enquanto isso, a impunidade segue alimentando o ciclo de silenciamento e violência contra os povos de terreiro. Mas, mesmo com esse cenário, existem iniciativas que fazem frente ao apagamento. São projetos, movimentos, pessoas que transformam o culto em ato político, de resistência e de cuidado. Há pessoas movimentando em prol e através da Jurema na região metropolitana do Recife. É o caso de Ladijane de Luziara, que deu um depoimento no segundo episódio.
Em 2024, ela idealizou e criou, junto a outras pessoas de terreiro, o projeto Vozes Ancestrais, que promove de 3 em 3 meses encontro de juremeiros em diversas cidades da região metropolitana da capital de Pernambuco. Mãe Ladijane é de Camaragibe, e o terreiro que ela lidera fica no município ao lado, em São Lourenço da Mata. A gente vê muito o Vozes Ancestrais, ele nasceu de necessidades. Eu já cultuo o meu sagrado na minha casa, meus amigos cultuam na casa deles, mas a gente sempre vê as outras religiões, eles sempre limitando espaço, né? E aí o Vozes Ancestrais, ele nasce dessa necessidade. Ele é um movimento descentralizado que ocupa qualquer espaço. Ele ocupa a Praça de Camaragibe, ele ocupa a Rua da Feira, ele ocupa a mata, ele ocupa o shopping, ele ocupa qualquer lugar, porque são lugares nossos que, por direito, a gente tem que ser visto e a gente pode estar lá, pode ocupar. Então, assim, o Vozes Ancestrais, ele nasce da Ladijane também me explicou que o projeto atua buscando a cidadania, com orientações de como proceder em casos de racismo religioso e como fazer a ponte entre o povo de terreiro e o poder público, para que as pessoas tenham acesso aos seus direitos. Em outra ponta da região metropolitana recifense, em Jaboatão dos Guararapes, no bairro do Ibura, mãe Janiele do Mestre Pau Ferro, que você já conheceu no episódio 3, transformou o terreiro em um espaço que apoia a comunidade ao redor. O Ebel Molomi é também o Centro Cultural Comunidade das Águas, que é reconhecido inclusive pela Prefeitura como ponto focal de cultura. Por lá, as atividades vão além das reuniões e festas de Jurema. Janiele é estudante de jornalismo e, mesmo antes de entrar na universidade, já trabalhava na comunicação popular e entendia a importância das pessoas da comunidade trabalharem em conjunto. Ela me explicou, emocionada, que uma das primeiras atividades realizadas no espaço foi a escolinha EBEC Ensina e que foi a orientação do mestre dela. E a escolinha foi a orientação mais bonita que seu Pau Ferro deu nessa casa. Aqui tem um monte de professor, um monte de mestre e de mestra. E não tá só pra gente. Abra as portas. Eu quero a porta desse terreiro aberta. E hoje a gente atende 3 dias na semana. São 2 professores do terreiro e um voluntário. E a gente atende não só as crianças, mas as mães também, né? Então tem outro processo com as mães. Né? A gente faz um percurso muito maior. É uma escolinha num processo de trazer outras pautas, outros conhecimentos para essas crianças que uma escola formal não vai dar, né? Falar sobre racismo, numa tranquilidade, sem ser algo violento. Não falar de racismo porque aconteceu uma violência, porque a criança sofreu racismo, sabe? Mas pra gente falar sobre como não acontecer, sobre o que proteger, dar empoderamento a essas crianças sobre isso, né? Mas além da EBEC Ensina, o terreiro também tem outras ações, como distribuição de cestas básicas. A Ebel Molomi tem um cadastro de 500 famílias que recebem cesta básica mensalmente. Mas desde novembro de 2024, as doações diminuíram e não é possível fazer as entregas. Há ainda a Feira do Troca, um grupo de estudos para a permanência dos filhos do terreiro na universidade e para quem tem o desejo de ingressar em uma. Então, o tempo que a gente ganha e orientando o filho a fazer o Enem e entrar na universidade, sabe? É um planejamento para o futuro. É daqui a 4 ou 5 anos que vai ter um jornalista nesse terreiro. É daqui a 4 a 5 anos que vai ter um advogado aqui nesse terreiro. Daqui a 4 a 5 anos que vai ter um médico aqui nesse terreiro, sabe? Então, é um processo de construção, é plantar para poder colher. Por lá também acontece o Cine Rua Escura, sessão de cinema uma vez no mês para as crianças da comunidade. Toda essa movimentação fortalece a comunidade de terreiros, fortalece quem faz a Jurema no dia a dia. Promover educação, lazer e saúde é importante para que as próximas gerações que venham possam continuar essa tradição. E existem outros espaços que fazem da resistência uma ação diária. É o caso do Quilombo Cultural do Catucá, em Camaragibe. O Catucá é um centro de acolhimento, cultura e memória,
coordenado pelos irmãos Elaine Albuquerque, que é psicóloga, juremeira e alorixá, e Davidson de Oxalá, que é mestre em comunicação e também juremeiro e babalorixá. O espaço foi batizado de Catucá após Davidson e Elaine estudarem a árvore genealógica deles e se reconhecerem também como remanescentes do quilombo onde Maluguinho foi líder. Eu conversei com Elaine sobre esse processo. Mas, assim, particularmente, na minha percepção, aquilombar é ser, sabe? É ser, pertencer, é estar. E quando eu digo ser, é sobre o seu processo de reconhecimento de quem é você e do que contribuiu para que você seja quem você de fato é, né? No espaço, são realizadas rodas de diálogo, ações de letramento infantil, apoio a mulheres vítimas de violência, distribuição de alimentos e roupas. E todo primeiro sábado do mês acontece a Sambada de Coco, inaugurada em 5 de abril de 2014. E aí, quando foi partindo disso, né, da gente ir visitando os espaços, as sambadas e vivenciando isso, no ano de 2014, a gente começou a estruturar o espaço físico, né, que eu posso dizer assim, você quer o espaço de entretenimento, eu gosto de dizer que é o espaço de entretenimento, e no dia 5 de abril a gente fez a inauguração da primeira sambada, né, 5 de abril de 2014, e aí a gente fez a primeira sambada. E aí, daí por diante... O Catucá Cultural é um lugar onde a memória, a cultura e a religiosidade se encontram para criar redes de apoio, onde ser de Jurema é também um ato político. Essa luta da comunidade de Jurema já vem de alguns anos. Entre 2005 e 2010, houve uma grande movimentação cultural em prol do reconhecimento do nome de Maluguinho através do culto. E para dizer que eu não falei só dos espinhos, foi a partir dessa mobilização que em 2007 foi criada a lei conhecida como Lei Malunguinho. Ela foi incluída no calendário oficial de datas comemorativas de Pernambuco, no artigo 277. A lei reserva a semana de 12 a 18 de setembro, por causa da data da morte de João Batista, em 18 de setembro de 1835, como a Semana Estadual da Vivência e Prática da Cultura Afro-Pernambucana. É um dos poucos mecanismos formais no Estado que destacam a figura de Malunguinho, tanto na história quanto na fé dos juremeiros. Mais recentemente, em setembro de 2024, a deputada estadual Rosa Amorim aprovou a Lei 18.541, que cria o Dia Estadual do Juremeiro e da Juremeira, celebrado em 21 de setembro. Uma vitória que reconhece, ainda que simbolicamente, a presença da Jurema no território pernambucano. São passos importantes, mas ainda insuficientes diante da história desse culto. Para Elaine Albuquerque, que coordena o Quilombo Cultural do Catucá, ainda há muito o que fazer. Falta absolutamente tudo. E falta tudo, principalmente por há muitos não nos enxergarem como uma religião, sabe? Uma vez que a Jurema ela é nordestina, ela acaba muito, infelizmente a gente sabe que é a realidade do nosso país, ficando sempre em segundo plano, né? Por quê? Por que será, né? Porque o que vem do Nordeste, infelizmente, para a nossa população brasileira, não é tido como algo bom, é sempre a reserva, né? Fica lá no banco de reserva. Sim, Elaine, falta muito. Entre outras coisas, falta a Jurema ser reconhecida como patrimônio imaterial de Pernambuco, enquanto outros estados do Nordeste já estão mais adiantados nesse caminho. Na Paraíba, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei para que a Jurema se torne patrimônio imaterial, que agora segue para a sanção do governador. No Rio Grande do Norte, esse reconhecimento já aconteceu. Durante a produção deste episódio, em 11 de julho de 2025, foi lançada a Comalungos, a Comissão dos 190 anos do Martírio de Malunguinho. A comissão surge para fortalecer a memória de Malunguinho e mobilizar ações em torno da tradição de Jurema. Um dos objetivos é construir de forma coletiva o caminho para que a Jurema seja finalmente reconhecida como patrimônio imaterial do Estado. A Jurema é viva, é força, é comunidade e é raiz. E mesmo apagada, sempre esteve aqui. Enquanto esse reconhecimento não vem, a comunidade segue resistindo, segue lutando por espaço, por políticas públicas e por valorização. E a produção desse podcast é uma ferramenta dessa luta.
Aí eu fecho a minha gira com Deus e Nossa Senhora. Eu fecho a minha gira com Deus e chegada a hora. Todos vocês, que Deus dê paz, saúde e felicidade. O podcast Saravá Jurema Sagrada é o meu trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. A produção e a apresentação são minhas, Maria Letícia Menezes, sob a orientação da professora Paula Reis, do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Quem toca o ilu da vinheta desse podcast é César Santos. Trabalhos técnicos, Tiago Sabino, com apoio do Laboratório de Imagem e Som, o LIS, do DECOM UFPE. Sonoplastia, gravada nos terreiros Centro Espírita Reis Malunguinho, de Mãe Nina de Malunguinho, Ebel Molomi, de Mãe Janiele, do Mestre Pauferro, e Centro Espírita Cabocla Iracema, de Mãe Joyce de Ritinha.